hoje, dia 25 de maio, a Confederação Nacional dos Lojistas fez uma ação chamada Dia Livre de Impostos. Nós aqui do Que Conta é Essa estamos na Avenida Paulista para saber então o que as pessoas acham do dia sem Estado. É sobre fazer um dia sem impostos. Ia ser ótimo para nós. Eu acho que poderia até dar uma ajuda, né? Seria meio ajudar bastante. Você chegou a ver em alguma loja por aqui aderindo isso? Até o momento não. Já entrei em várias lojas, mas até o momento eu não cheguei a ver não. É ótimo, né? A gente já paga tão caro, né, de imposto. É bom ter um dia específico onde a gente não tenha esses tributos, né, para pagar. O imposto sobre consumo, aquilo que a gente compra na boca do caixa, o imposto é alto? É alto, faz diferença. Eu acho ótimo, né? Sem impostos as coisas seriam bem mais fáceis, né? Eu acho importante para que dê à população em geral a noção do quanto de impostos a gente paga ao consumir coisas do nosso dia a dia. Até porque a finalidade dos impostos é de que os entes públicos possam prover a municipalidade, ou o estado, ou o país, conforme a esfera, daqueles serviços que a lei obriga para atender a população. E a gente paga muito imposto, especialmente o pobre no Brasil paga muito imposto, a gente tem uma carga tributária que é bastante regressiva e a gente tem um retorno em qualidade de serviços, inclusive essenciais, especialmente a essa população menos favorecida, que são muito deficientes. Eu acho que é uma ação muito interessante, devia ser repetida mais vezes, porque hoje uma grande parte do que a gente paga é imposto. Acredito que é mais ou menos por aí mesmo, porque realmente não é de hoje, há muitos anos já, há muitos anos, desde que o Estado, né, foi fundado e começou, que tenha recolhimento de impostos. Eu sou contra. Por exemplo, sem imposto é legal, mas assim, o que faz não é a realidade. Tipo assim, vocês falam que vai ser sem imposto, é o tipo da gasolina, fala que vai baixar e não abaixa. Esses países, OCDE, né, aqueles países mais envolvidos e tal, eles realmente, o senhor está certo, eles têm menos impostos sobre consumo e eles compensam isso geralmente ou sobre a renda de um segmento mais rico ou sobre patrimônio, né, algumas fortunas e tal, ou então, mas no Brasil, por exemplo, se você tem um carro popular, você paga um IPVA. No mesmo Brasil, jatinho, iate não paga IPVA, por exemplo. Aí talvez a nossa percepção seja que os impostos estão no lugar errado. Qual que é a sua leitura disso? Pois teria que haver uma reforma tributária para poder ajustar isso, né? Os pobres pagarem menos impostos e os ricos pagando mais, que eu acho que é o correto. Só os pobres pagam impostos, pelo jeito. Eu fico chateada com isso. Porque por mais que eu tenha um carro e eu tenho um jatinho, então qual é a diferença entre a pessoa que tem um carro e a pessoa que tem um jatinho? Por que o que tem um jatinho não pode pagar o imposto também? Se o jatinho custa mais caro que um carro. Eu me sinto roubada, porque definitivamente não tem uma chance de quem tem um carro popular hoje ter um jatinho e um barco, né? Até porque se você pensar em termos de meio ambiente também, é o que polui mais do que o carro, né? Quem tem 6 Ferrari aqui no Brasil já não paga imposto, IPVA há 5 anos. Porque não compensa. Eu tenho um amigo meu que falou assim, ele fala na minha cara, quem paga imposto é trouxa. Eu tô transplantada do rins, graças a Deus, eu fui bem tratada no hospital do rins. Me trocaram o rins em 15 dias, em 5 meses, só que eu não tô recebendo benefício nenhum, cortaram tudo. A gente parte de uma crítica que falta cidadania tributária no Brasil. Os mais pobres, por ser, às vezes, isento de imposto de renda, ou não ter um apartamento ou um carro para pagar IPVA, há uma sensação de que os mais pobres, às vezes, não pagam impostos, mas pagam muitos escondidos nos produtos, né? Então, geralmente, por os impostos que incidem sobre os mais pobres serem invisíveis, há uma sensação de que, às vezes, quando os serviços públicos são dados a eles, parece uma benesse. Não é um favor, em absoluto. A gente que tem uma condição um pouco privilegiada em comparação com a média brasileira, a gente reclama muito de imposto de renda. Eu gostaria de pagar até mais imposto de renda, desde que eu ganhasse proporcionalmente mais. Mas as pessoas que às vezes ganham muito pouco, para mim pagar 2, 3 mil reais de imposto por ano faz muito menos falta esse dinheiro do que o cidadão que ganha 1 ou 2 salários mínimos e tem que pagar ali embutido um imposto que para ele fará muita falta. As pessoas têm que ter essa noção, não é? Isso é uma falácia, dizer, está fazendo uma benesse à população.
Não está fazendo favor nenhum. Na verdade, quem está fazendo favor a alguém são as classes menos favorecidas que pagam proporcionalmente muito mais impostos e agora, como se está tentando mudar, por exemplo, o caboclo que tem um carro de luxo, um iate, um helicóptero, ele não paga absolutamente nada de imposto e a gente que tem às vezes um carrinho popular paga um absurdo todo ano. E anda em estradas mal pavimentadas, sinalização ruim, enfim. É preciso mudar essa percepção sem dúvida nenhuma. E também o seguinte, os impostos são aquilo que paga as coisas do governo, né? Educação pública, saúde pública, segurança pública. Como que seria um dia sem Estado? Um dia livre de Estado ia precisar uma melhor da administração nos outros dias com o imposto, né? Que a coisa fosse melhor distribuída, que a coisa realmente chegasse aonde precisa chegar. Um dia sem Estado? Olha, eu acho que um dia sem impostos também, assim, não muda muita coisa, né? Poderia ser, na verdade, com menos impostos, né? Porque também o país, o Estado precisa arrecadar, né? Lógico. Mas sem Estado, não sei, assim... Como que seria um dia sem policial, sem professor? Caos. Caos, né? Um caos na cidade. Seria um caos, né? Imagina, sem professor, aí não seríamos nada, né? Seremos grandes ignorantes. O policial tinha de ser mais valorizado. O salário de um policial hoje aqui na capital paulista é salário de quase um salário mínimo. E já parou para pensar que um dia livre de impostos significa um dia sem educação pública, sem saúde pública? Não, mas Mas tirando a educação, tirando a saúde, entendeu? Deixa a saúde e a educação de lado. É o dia do imposto sem tirar a educação e a saúde. Eu acho que seria um caos. Bom, provavelmente a gente ia ter uma piora na saúde, né? Na nossa opinião, de que pobre paga mais imposto, a gente fica brincando que deveria ter, na verdade, um dia livre de impostos para os mais pobres ou um dia com imposto para os ricos. Sim, com certeza. Quem paga é o pobre. O rico tem condições. E o pobre teria que ter, paga tanto imposto e recebe tão pouco, né? Tinha que ter uma balança, um balanceamento com isso. Né? Equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Se não fosse meu marido me sustentar com a aposentadoria dele, eu tava na rua também. Porque se fica cortando o dinheiro da gente... Eu acho que cada um tem que contribuir na medida do que contribui, né? Na medida do que ganha, né? Porque hoje você pega uma pessoa, uma classe média e realmente, se você pegar a pessoa ganha um pouco melhor, ela não ganha salário mínimo, mas a carga de imposto também é pesada. Então acho que para as três classes acho que tem que ter tem que ter uma isenção para quem ganha menos e tem que ter realmente um aumento para quem ganha mais. Mas quem ganha mais mesmo. Eu acho que para se propor um dia sem Estado, é primeiro necessário que você atinja um nível de consciência política e do conceito constitucionalmente previsto de que o poder emana do povo, de que é assim. Porque o Estado não é apenas aquele que impõe regras que às vezes nos incomodam. O Estado, pelo menos o nosso Estado civilizatório, é necessário para que você tenha uma ordem social mínima. Infelizmente, o Estado brasileiro ele tem um caráter que privilegia grupos sociais, muito reduzidos quantitativamente, mas que detêm o poder econômico. Um dia sem Estado seria muito interessante, mas não é uma ideia fácil de se implantar sem que você tenha abusos de parte a parte ou que você, de repente, crie uma situação de anarquia. Mas seria interessante a experiência. Agora, eu não sei como funcionaria. Um dia sem imposto é fácil. Como que você faz um dia sem Estado? A gente está fazendo essa conversa com as pessoas porque a gente quer fazer um conteúdo educativo, né? Porque quando a Confederação dos Lojistas faz esse dia livre de impostos, está querendo vender uma coisa. Está querendo dizer que imposto é ruim no final das contas. Só que, e aquele tanto de coisa que a gente faz com os impostos, né? Saúde, segurança. E aí, qual que é a opinião de vocês? Só pra gente fechar aqui. O que tinha que fazer para resolver isso tudo? Na sua opinião de eleitora, sei lá, cidadã. Eu acho que tinha que ser cobrar dos ricos também, né? E diminuir também a taxa. Eu acho muito cara. As coisas já estão bem caras, né? A inflação está bem acima do que deveria e o salário mínimo, por exemplo, não está acompanhando, né? Então não está muito justo o que está acontecendo na realidade, né?